Olá! Nossa aula de hoje é sobre a estrutura de um plano de negócios. Você sabia que no processo de abertura de uma empresa ou de se colocar em prática uma ideia de um negócio, uma das etapas mais importantes é a elaboração do plano de negócios? Pois bem, há quem acredite que esse documento seja apenas uma atividade burocrática sem grande importância. Na aula de hoje, entenderemos que ele é uma ferramenta de gestão. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, então, com o modelo de estrutura básica de um plano de negócios. Imagine uma situação em que temos uma ideia e que queremos transformá-la em um negócio. Esse processo não pode ser realizado de forma aleatória. É fundamental que cada passo seja bem planejado para que tudo aconteça no tempo certo. Assim, a organização das etapas deve ser feita em cada uma das ideias, em cada uma dessas etapas, né? É essencial para conseguirmos estruturar um plano de negócio. Então não tem nenhuma etapa que é mais importante que a outra. Cada uma delas é essencial. Né? Seguindo elas, nós vamos conseguir estruturar adequadamente o nosso plano de negócios. No plano de negócios, devemos realizar o planejamento operacional, o planejamento de marketing e o planejamento financeiro, bem como avaliar as estratégias relacionadas às forças, às fraquezas, às oportunidades e às ameaças do negócio e do mercado. Realizar um plano de negócios permite que a empresa seja mais eficiente e competitiva. Quanto maior for a avaliação prévia de cada área e o conhecimento de mercado, maior será a probabilidade de sucesso dela. Existem vários modelos de estrutura de plano de negócios. Dornelas diz que para cada um apresenta características específicas e similares. E logo, então, não há como definir um modelo rígido e um padrão de plano de negócio que possa ser utilizado em qualquer empreendimento. Não existe, então, uma receita de bolo. Mas é importante ressaltar que os modelos disponíveis na literatura e no mercado, eles apresentam muitos pontos em comum, com poucas alterações. Cabe então ao empreendedor optar por um modelo mais completo, que admita várias possibilidades de análise. Vamos ver então como deve ser o conteúdo de um plano de negócios. Ele deve informar sobre a administração, a organização e apresentar as pessoas envolvidas. Ele deve detalhar sobre tudo, sobre o produto e o serviço oferecido. Deve detalhar todas as estratégias de marketing que serão utilizadas. E também deve informar sobre as questões financeiras, apresentando os 3 elementos essenciais, que são o pedido de recursos, os relatórios financeiros e as previsões financeiras. Fique atento, todas as informações do plano de negócio são essenciais. A falta de qualquer uma delas pode acarretar diretamente no sucesso do negócio. O modelo de plano de negócios descrito por Dona Bela apresenta 4 partes, as quais são divididas em subitens. São elas o sumário executivo, a empresa, o plano de marketing e o plano financeiro. Cada uma dessas partes tem um conteúdo, né, e a sua própria participação no plano de negócio. Nesse sentido, então, é importante, né, nós descrevermos aqui os objetivos de cada uma dessas partes. O sumário executivo, ele visa apresentar ao leitor, objetiva e resumidamente, um panorama do negócio, com foco nos resultados desejados. Já a parte relativa à empresa objetiva mostrar as ideias que dão vida à empresa, bem como a sua estrutura de funcionamento legal e operacional. Já o plano de marketing tem como objetivo apresentar a análise prévia de mercado e as estratégias de execução a partir do momento que a empresa começar a funcionar. Finalmente,
O plano financeiro tem o papel de mostrar como a empresa está financeiramente, qual o seu capital inicial, qual o seu estado financeiro, quais os seus custos, despesas, etc. Para Dornelles, a estrutura do plano de negócios deve ser organizado e seguir uma sequência lógica que permita aos leitores entender os propósitos da empresa, tais como objetivos, produtos ou serviços, mercado, marketing e situação financeira. O autor faz algumas observações sobre o conteúdo básico de um plano de negócio. A capa do plano de negócios deve ser construída de maneira clara, limpa, organizada e com as informações pertinentes. Já havíamos, na aula passada, conversado um pouco sobre a capa. Nesse mesmo sentido, o sumário deve apresentar os títulos e os subtítulos de todas as seções do plano, bem como as páginas correspondentes. Por outro lado, o sumário executivo deve ser escrito e revisado com cautela e cuidado pelo autor, pois vimos que muitas pessoas apenas leem o sumário, já que ele é um resumo de todo o plano de negócios. Deve apresentar um resumo dos pontos principais do plano de negócio, de modo a fazer com que o leitor tenha interesse em continuar a leitura do conteúdo até o final. Além disso, deve dirigir-se ao público-alvo e mostrar de forma clara qual é o objetivo do plano de negócios. Já a análise estratégica deve apresentar a visão e a missão da empresa, a sua situação atual, as estratégias relacionadas às forças, às fraquezas, às oportunidades, às ameaças e os objetivos e metas do negócio. Por outro lado, a descrição da empresa deve conter informações relativas ao seu histórico, crescimento, faturamento dos últimos anos, sua razão social, impostos, tributos, estrutura organizacional e legal, localização, parcerias, certificações de qualidade e serviços terceirizados. O plano de negócios mostra-nos também os produtos e os serviços produzidos, qual é o seu ciclo de vida, os recursos que são necessários para a sua produção, a tecnologia empregada, os processos de pesquisa e desenvolvimento, o registro de marcas e patentes, a clientela atendida, entre tantos outros aspectos. Já o plano operacional, ele é direcionado para as ações planejadas pela empresa, referente ao sistema produtivo e ao processo de produção. Mostram-se os impactos dessas ações na avaliação da produção. Já o plano de recursos humanos, ele é voltado para o desenvolvimento e treinamento de pessoal da empresa. Ele deve apresentar as metas de treinamento nos setores, como um indicativo de aperfeiçoamento de pessoal, além de conter informações sobre o grau de instrução e a experiência dos executivos, dos gerentes e dos funcionários operacionais. A análise de mercado, ela descreve a visão dos mercados, dos executivos da empresa, a visão que eles têm do mercado. Se eles conhecem a clientela, as preferências e localização, se o mercado está segmentado, bem como apresenta as possibilidades de crescimento do nicho de negócios, se há sazonalidade no setor e como é a participação das empresas rivais, entre tantos outros. Já a estratégia de marketing, por sua vez, expõe o modo como a empresa realizará a venda de seus produtos e serviços e conquistará os consumidores a fim de aumentar a sua demanda. Nessa seção são estabelecidos os modos e métodos de comercialização em que se destacam para os clientes os pontos diferenciais de seu produto ou serviço. Além disso, deve-se apresentar a política de preços, os principais clientes, canais de distribuição e estratégias de promoção ou comunicação e publicidade, bem como as projeções de vendas. Já o chamado plano financeiro, ele demonstra todas as perspectivas futuras relacionadas à área financeira da empresa. Nessa parte são realizadas as análises de viabilidade e lucratividade do negócio. Para isso, deve ser apresentado a demonstração do fluxo de caixa, o balanço patrimonial,
a demonstração do resultado, o ponto de equilíbrio, as necessidades de investimento, bem como os indicadores financeiros. Um conhecimento de contabilidade, né? Já o anexo, ele apresenta informações adicionais que podem ajudar na interpretação do plano de negócios, tais como plantas de localização, fotos dos produtos, as planilhas completas que foram utilizadas nas pesquisas de mercado e na apuração financeira, né? Catálogos, estatuto ou contrato social, né? Estatuto no caso das sociedades anônimas, contrato social nas demais espécies de sociedades, ou seja, toda a documentação pertinente para melhorar o entendimento do projeto. Para finalizar a aula de hoje, vamos falar um pouco sobre a ordem de elaboração de cada uma das partes da estrutura do plano de negócios. Para Dornelles, a estrutura do plano de negócios deve ser organizada e seguir uma sequência lógica que permita aos leitores entender os propósitos da empresa, como objetivos, produtos ou serviços, mercado, marketing e situação financeira. Sendo assim, há uma ordem de elaboração que deve ser respeitada. A primeira é a análise de mercado, a segunda é a estratégia de marketing, em terceiro lugar a empresa, quarto o plano financeiro e terminar então com a quinto e último, que é o sumário executivo. Vale lembrar que essa é uma ordem de elaboração, né, da criação do plano de negócios, que é diferente da ordem de apresentação, que normalmente será, em primeiro lugar, o sumário executivo, em segundo lugar, a empresa, né, que vai englobar a análise estratégica, a descrição da empresa e produtos e serviços, né, o plano operacional e o plano de recursos humanos, como a gente já viu anteriormente, o plano de marketing, que faz a análise de mercado e da estratégia de marketing, e, por último, o plano financeiro. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.